Estes 3 primeiros dias da Semana Santa, segunda, terça e quarta, tocam esta figura enigmática e complicada de entender, que é a figura de Judas. Quer seja Judas, só para recordar os textos que apareceram na liturgia nestes dias, quer seja Judas, que no contexto da última ceia vai ser como que investido por Jesus como o instrumento do mal, quer seja a figura de Judas, esse que afinal lhe é de algum modo preanunciado, que vai traí-lo, que o vai entregar. E neste texto do Evangelho de hoje, de São Mateus, em que se fala de Judas que, comendo com os outros, participando na última ceia, ele vai assumir o papel de instrumento de entrega de Jesus. Sempre foi difícil para o cristianismo perceber a figura, o papel, a função de Judas. E às vezes nós, até nestas coisas populares, conseguimos encontrar, de algum modo, uma linguagem de Judas. É normal, em algumas zonas do país, por ocasião do Sábado Santo, por volta do meio-dia, fazer a queima do Judas. Mas, em alguns casos, e lembro-me perfeitamente, numa freguesia do concelho de Ponte de Lima, pela década de 80, quando eu lá fiz a visita pascal durante 5 anos, entre 79 e 83, havia uma coisa muito engraçada, que era nos largos da freguesia compunham figuras que retratavam gente que se portou mal. Foi uma imagem que me ficou, nunca me esqueci, e vou já explicar porquê. Nunca me esqueci porque num largo, numa freguesia de Ponte de Lima, havia lá um indivíduo que no ano anterior tinha ido cortar as videiras do vizinho. Então no ano seguinte lá estava um boneco a serrar as videiras do vizinho. As pessoas se sentiram que ele se portou mal, teve um ato que não era correto, então uma correção, e não era meramente só para dizer mal, era para dizer aquele que se portou mal era escândalo na terra. Só que o problema é que eles faziam os bonecos com cabeça normalmente em gesso, o resto do boneco era feito em palha, só que dentro do boneco estava cheio de bombas, de foguetes. Por isso é que eu me lembro que ao entrar numa das casas eles acenderam o boneco do Judas cedo demais, ainda apanhei com um bocado de gesso na cabeça, de costas. Mas era importante. A queima do Judas era importante como corretivo social, não meramente como entretenimento e como agora se quer pretender fazer, e algumas câmaras, sobretudo agora aqui ao sul do Tejo, andam a reinventar, a ir buscar a queima do Judas, mas esqueceram-se do fundo. Eu vou já dar-vos 2 ou 3 exemplos. Uma série de situações em que nós continuamos a fazer coisas alusivas à Páscoa, mas esquecemos do significado delas. Por exemplo, esta da queima do Judas. Se as pessoas não forem cristãs, não têm direito a fazer a queima de Judas. Digo mais, se não se tiverem ido confessar, não têm direito a fazer a queima de Judas. Porque a queima de Judas não é uma brincadeira, é uma coisa muito séria. Muito séria. Porque é para que nós nos apercebamos que o mal que fazemos em público escandaliza os outros e prejudica a vivência dos outros. Outra situação que as pessoas usufruem, mas não sabem porquê. Porquê é que nesta época do ano se come o cabrito ou o borrego?
em algumas zonas do país também se chama o anho. Porquê? O que é que isso tem a ver com a Páscoa? Não só por ser tradição, porque se fôssemos pela tradição, então há muita coisa que já tinha caído. Reparemos, o Cordeiro Pascal da Páscoa dos judeus, e também nesta época do ano, o Cordeiro, o Borrego, o Cabrito, que acabaram de nascer, realmente nesta época da Páscoa. E por isso, são como que o resultado do trabalho dos pastores. É verdade. Mas ele tem um outro significado, um significado religioso. Cristo, o Cordeiro Pascal. O Cordeiro imolado no Egito, que serviu de sinal para que, através do sangue, os judeus fossem libertados. O Cordeiro Pascal, que é Jesus, que celebrou a Páscoa na Páscoa dos judeus. Então, deixem que diga de novo outra coisa. Quem não vier à missa na Páscoa não tem direito de comer cabrito, nem cordeiro, nem borrego, nem coisa nenhuma. Porque não faz a vivência da fé. Não usufruamos das coisas sem saber o sentido. Porque senão andamos para aqui a inventar o que nos interessa. Mais dois exemplos. Alguns deles estão expostos nas vitrines ou aí nos desenhos. Porquê é que socialmente se apresenta a Páscoa com o símbolo do ovo e do coelho? Porque são um sinal da vida. A Páscoa é a celebração da primavera. Mas porquê é que o coelho ganhou a corrida à cruz de Jesus e o ovo, sinal de uma renúncia durante o tempo da Quaresma? É bom que se saiba esta questão também. Os ovos da Páscoa que se dava ao Senhor Abade lá na minha terra natal, lá no Minho, com o folar, e reparem que os folares têm normalmente ovos como resultado de uma renúncia, e que no momento da Páscoa servem de sinal de partilha. Não são coisas para entreter. E às vezes nós conseguimos andar para aí a servir-nos de gestos e de sinais. Muitos deles não passam de gestos pagãos. O coelho, não tem nada a ver com o primeiro-ministro, não é? O ovo não tem nada a ver com outras coisas. Nós andamos a usar estas coisas até e quase sempre em nosso proveito. Normalmente não é em proveito dos outros. E já agora uma outra questão. O problema das amêndoas. Também são próprias desta época. Não. Porque as amêndoas não são colhidas agora no inverno. Ou na primavera. Mas o doce, como algo que faz prefigurar o reino, como aparece na Bíblia, a terra onde mana leite e mel, como a terra prometida. E o doce não é meramente uma compensação das nossas dificuldades e das nossas outras coisas, mas é um fazer com que nós nos apercebamos da força que é sermos presença de Deus para os outros. Percorremos assim 3 ou 4 situações, algumas delas de âmbito sociológico, mas como dizia um dia destes uma figura que foi já de um determinado partido e agora está num outro partido, se é que está em algum, uma figura responsável por uma editora, não vou dizer o nome, que dizia uma coisa muito engraçada. Como é que nós chegamos? E reparem que esta senhora teve um início cristão, depois sacudiu tudo isso, há muito pouco tempo é que foi batizada, ela com os filhos. E ele dizia exatamente isso. Como é que nós chegamos ao sacudir das devoções da Quaresma,
as procissões, as vivências religiosas e as substituímos por férias e passeio. Para que agora toda a gente vai de férias de Páscoa, com a aberração mais recente, que são os adolescentes irem emborrachar-se aos milhares, nem às dezenas, nem às centenas, aos milhares, para a Espanha. E depois de vez em quando vem lá um morto. É para que baixe o entusiasmo. Este ano foi um de Castro Verde, há 2 anos foi um amigo, há uns anos atrás foi outro de outra zona mais para o norte do país. E a pergunta que se nos põe é esta: porquê é que tanta gente se afastou rapidamente da fé? Porquê é que estes jovens e estes pais embarcam no ir fazer férias quando devíamos estar concentrados a deixar? Não é meramente ficarmos de cabeça feia e cara de arremeter para celebrar a Semana Santa. Não é disso que se trata. É de concentrarmos em ação de graças por aquilo que Jesus viveu por nós. Por que foi este afastamento tão rápido? Porque possivelmente o que se fez e o que ainda se faz não tem interioridade. Porque possivelmente ouve-se falar do Judas e até se é capaz de chamar Judas ao outro e se esquece que afinal o Judas é cada um de nós. A traição de Judas revela a nossa própria traição. E a questão que se nos põe é esta: como é que neste tempo de Páscoa o Senhor nos chama a ter tempo para Ele, a dar espaço e oportunidade, a viver cada um de nós, a sua família, o lugar onde vive, a paróquia? Como é que nós podemos de facto encontrar tempo para Deus? Não aconteça, e deixem que diga isto de uma forma muito simplista, se as pessoas não vão celebrar a vivência da Sexta-feira Santa, então ao menos vão trabalhar, porque pelo menos não continuam a preguiça. Então que o Senhor nos dê a graça de diante da figura de Judas e perguntarmos, afinal, em que é que eu posso ter abençoado Jesus? Em que é que eu, neste momento, nesta situação concreta, neste país e nesta terra em que vivo, sou ou não sou uma presença de Cristo? Para terminar, mesmo que usando as decorações mundanas, não quer dizer que sejam más, mas são do mundo, mesmo que usando os artefactos da gastronomia do mundo e da tradição, mesmo que usando possivelmente os bons desejos de Páscoa, mesmo que fiquemos nessas coisas mais exteriores, que o Senhor nos dê a graça de nos deixarmos tocar por Ele. E deixem que diga isto sem dramatismos, mas também sem fugir das questões. Quem nos garante, a algum ou a todos nós que aqui estamos, que esta não é a última Páscoa que vamos viver sobre a Terra? Então, se pode ser a última, vivamos-la com intensidade, como a viveu Jesus. Reparem o que é Jesus viver a intensidade da sua Páscoa, a forma como Ele fala com os seus discípulos, a forma como Jesus sofre a sua paixão, a decisão e a intensidade com que Jesus acolhe até aqueles que o desprezam. E termino com uma frase que valerá a pena nos próximos dias, e particularmente na sexta-feira e depois de amanhã, tentar meditar lá, quer seja na liturgia, quer seja na nossa casa, meditar essa frase que Jesus diz do alto da cruz:
primeira frase, ele tem 7 frases, mas a primeira frase que Jesus diz do alto da cruz: Pai, perdoai-lhes, não sabem o que fazem. E o problema do nosso tempo é um problema de ignorância. O que as pessoas fazem, mesmo que embarquem, que vivam, que isto e que aquilo outro, na parte das vezes é ignorância. E que a ignorância que Jesus, pela qual Jesus pede perdão na cruz, também seja um pedir de perdão da nossa própria ignorância. Como dizia há dias o bispo de São Tomé, que nos veio pregar o retiro dos padres da Diocese de Setúbal, dizia uma coisa muito simples: porque é que todas as religiões têm direito de dizer o que querem e, pelo contrário, quem é católico não tem direito sequer de viver o que é? Toda a gente nos dá lições. Vocês têm que fazer assim, vocês têm que fazer assado, vocês têm que fazer cozido ou assado ou frito. E os judeus fazem como lhes apetece, os muçulmanos que não dá na sua religião, e nós, às vezes, nos envergonhamos. Que o Senhor nos dê graça nestes dias mais intensos, que começam amanhã, quinta, sexta, sábado, e depois a vivência de Vigília Pascal e domingo. O Senhor nos dê graça de agradecermos a Jesus a sua dádiva por nós. Que o Senhor nos dê graça de o acolhermos na nossa vida, para que Ele tenha cada vez mais sentido ao que nós somos, ao que nós vivemos.